Olá, seja bem-vindo aqui em mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu vou receber mais uma convidada aqui especialista, é a Rafaela Salgado. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Gente, é uma honra estar aqui hoje e nós vamos abordar temas que realmente vai fazer diferença aí na sua vida, no seu negócio, na sua vida pessoal. Então, preparem aí que vai ser bem produtivo. Hoje é um tema assim que eu fico pensando assim, realmente é o que as pessoas precisam ter, produtividade. Aí eu te pergunto assim, Rafaela, já de cara, por que hoje esse tema está sendo tão comentado, tão falado, tão questionado pelas pessoas? É. Existem vários fatores e um deles é que a gente vive num mundo muito rápido, muito tecnológico. Então, Olá, seja bem-vindo aqui em mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu vou receber mais uma convidada aqui especialista, é a Rafaela Salgado. Bem-vinda, Rafaela. obrigada. Gente, é uma honra estar aqui hoje e nós vamos abordar temas que realmente vai fazer diferença aí na sua vida, no seu negócio, na sua vida pessoal. Então, preparem aí que vai ser bem produtivo. Hoje é um tema assim que eu fico pensando assim, realmente é o que as pessoas precisam ter, produtividade. Olá, seja bem-vindo aqui em mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu vou receber mais uma convidada aqui especialista, já vou falar o nome dela, é a Rafaela Salgado. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Gente, é uma honra estar aqui hoje e nós vamos abordar temas que realmente vai fazer diferença aí na sua vida, no seu negócio, na sua vida pessoal. Então, preparem aí que vai ser bem produtivo. Exatamente. Hoje é um tema assim que eu fico pensando assim, realmente é o que as pessoas precisam ter, produtividade. Aí eu te pergunto assim, Rafaela, já de cara, por que hoje esse tema está sendo tão comentado, tão falado, tão questionado pelas pessoas? É. Existem vários fatores e um deles é que a gente vive num mundo muito rápido, muito tecnológico. Então, o celular que você tinha 6 meses atrás, ele não funciona mais hoje. A televisão que você comprou também já está ultrapassada. Então, pelo andar de como a sociedade tem se desenvolvido, tudo está muito rápido. E existe a cobrança também para as nossas metas pessoais, profissionais. Então, hoje você abre o seu celular, você tem acesso à informação do mundo todo. E automaticamente isso vai sendo inserido no seu dia a dia, porque a sua autocobrança começa a aumentar. Porque você assiste ali pessoas que, enfim, às vezes têm uma questão financeira maior que a sua, e você começa a se comparar, um corpo melhor que o seu, você começa a se comparar. Então, hoje você tem acesso muito mais informações de uma forma muito rápida, e isso vai gerando uma autocobrança, que aí vem a questão de como ser mais produtivo para que eu possa alcançar tal objetivo na minha vida. É isso aí, pessoal. Ó, essa aqui é a Rafaela, mentora em produtividade, atua entre São Paulo, Miami, mais de 2.000 alunos, especialista no combate à procrastinação. Isso aí também eu queria ouvir falar um pouco disso. É, então, professor, muitos alunos vêm até a mim e eles falam assim: Rafa, eu sei o que eu quero. Eu quero ganhar 10 vezes mais que eu tô ganhando hoje, eu quero perder 10 quilos, mas eu não consigo. Por que que eu não consigo? E aí as pessoas, né, denominam o fato de não conseguir por eu estou procrastinando. Só que muitas vezes as pessoas não estão só procrastinando, às vezes elas não sabem nem como desenhar essas metas, o que que é realmente relevante para mim, o que que é prioridade. E aí a gente começa a jogar tudo nesse tema, né? Eu não consigo fazer, então automaticamente eu estou procrastinando. Então, hoje, eu vim falar exatamente de como a gente pode desenhar essas metas, construir algo que realmente vai ser algo alcançável aí para sua vida, para que você consiga realizar os objetivos. Tá. Então, se a gente tivesse assim, Rafaela, que definir assim, o que é produtividade, então, para a gente começar realmente Tá. nossa fala aqui, agora a nossa aula para o nosso. Hoje eu não sei se é telespectador, o que é, porque as pessoas podem estar em qualquer lugar, em qualquer momento assistir a gente, né? Mas para quem está nos vendo agora ou nos ouvindo, o que é produtividade? Vamos lá. A primeira coisa, as pessoas precisam entender o que que é
prioridade para sua vida, tá, gente? E a gente tem várias áreas. A gente tem a saúde, a gente tem os nossos relacionamentos, a gente tem a nossa vida financeira, a gente tem o nosso trabalho. Então, quando você consegue entender o que que é prioridade para sua vida, a gente consegue ter foco naquilo. Tudo aquilo que a gente foca, expande. E o que que é o focar e expandir? A prioridade. Então, é muito importante você que está aí hoje começar a se perguntar: o que que é importante, né, que aconteça na minha vida, na minha saúde, na minha área financeira, no meu trabalho? Então, você começa a desenhar isso como prioridade. E a partir desse momento, a gente consegue entender se de fato aquilo tem a ver com você. Porque muitas vezes, professor, o que acontece? A pessoa, ela quer um corpo X, tá? Nossa, eu tô vendo lá o cara todo saradão, malhado, né? O homem às vezes quer ter aquele corpo e a mulher vê a mulher sarada e quer ter o corpo. Só que aí ela fala assim: poxa, eu não consigo ter esse corpo, mas aí eu quero emagrecer, tá? Aí a pessoa colocou que quer emagrecer. E muitas vezes a gente vai fazendo as perguntas e a pessoa, né, eu pergunto assim: mas o que que você está disposto a abrir mão? Você está disposto a abrir mão, né, de você às vezes comer, não comer seu fast food, ou você ter uma alimentação mais saudável, você frequentar a academia? Ah, não dá. Não dá. Eu tenho que ser, né, tem que ser uma coisa mais rápida, mais dinâmica, eu não tenho esse tempo. Então, será que isso realmente é uma prioridade para você? Será que isso realmente é um objetivo? Então, quando você começa a entender se de fato aquilo faz sentido para você, a gente consegue ter metas para aquilo, né? Para que aquilo possa se tornar uma realidade. Então, a primeira pergunta é: será que realmente isso é para mim? Então, comece a se questionar antes de você só ver um monte de informação e começar a falar: eu quero isso. Mas por que que você quer isso? Você está disposto, de fato, a abrir mão de várias coisas para você alcançar esse objetivo, né? Da sua área financeira. Quantas pessoas você atende e fala assim: poxa, ô professor, eu queria, né, ganhar 10 vezes mais do que eu ganho hoje. Aí você fala assim: mas às vezes você não precisa ganhar mais, às vezes você só precisa cortar seus gastos, você está disposto? Não. Aí a pessoa não tá disposta. Aí você vai perguntar: mas será que isso é uma prioridade? Entendeu? Então a gente entra muito nessa discussão. Eu penso assim, que hoje as pessoas estão na geração do que eu quero ter. Eu quero ter celular, eu quero viajar, eu quero ter aquela roupa, eu quero ir em tal local, eu quero viver esse tipo de vida. Mas as pessoas não se planejam, não buscam se estruturar para conseguir esses objetivos da geração eu quero ter. Aham. Justamente. Justamente. Então, esse é um ponto. Agora eu te pergunto assim, o que foi na tua vida, assim, o momento que você percebeu assim, qual foi a sua virada, a virada da Rafaela, porque hoje se a Rafaela ensina, normalmente a gente ensina alguma coisa que nós aprendemos, Sim. que nós construímos, e eu penso que você também teve momentos seu que foi a tua virada, o momento que você tomou decisões que hoje faz com que você esteja aqui, que você seja uma pessoa bem-sucedida, que você tenha um bom casamento, uma boa família. São propósitos que você está conseguindo realizar. É. Quando no teu caso, o que, que aconteceu na tua vida? Como é que foi isso? Na verdade, como a gente conversou aqui antes, eu sou formada em administração na Federal. E quando eu comecei a faculdade, lá fazendo, né, as matérias e tudo mais, Você é mineira, né? sou mineira, isso, lá em Juiz de Fora. E eu comecei a fazer a faculdade e eu vi que muitas coisas que a gente aprendia na administração, na teoria, era muito simples, né? Era muito simples, era muito prático. E desde a faculdade eu participei de empresa júnior, a gente começou a fazer consultoria para várias empresas da região. E eu percebi que sempre a gente batia na mesma tecla, que era o quê? Pessoas. Então, por que que não segue o cronograma? Às vezes não é só porque está mal desenhado ou mal definido, às vezes é porque as pessoas também não estão dispostas, às vezes as pessoas estão colocadas em lugares que elas não têm habilidades, ou às vezes a pessoa, enfim, está com outro foco, ela não está ali mais por, enfim, às vezes pelo salário, mas não quer estar ali. Seria colocar os talentos em cada um na sua melhor colocação dentro da organização. Justamente, justamente. Então, as habilidades, né, os skills que as pessoas têm, de acordo com o cargo que ela vai ocupar ali e tudo mais. Então, eu comecei a perceber que você pode ter vários objetivos e várias metas, mas você precisa ter o perfil também. Então, eu precisava entender mais de pessoas, precisava
entender mais sobre o ser humano. E na própria faculdade, né, puxei várias matérias da psicologia. E aí eu fui fazer uma especialização fora, porque eu queria entregar um resultado de fato para essas empresas, mas eu vi que a maior dificuldade era o ser humano. Era o comportamento, na verdade. Não era o ser humano, era o comportamento. Então, comecei a me especializar nessa área. E desde que a gente começou a fazer os projetos focados em pessoas, nas habilidades, nas habilidades que a pessoa precisava desenvolver, no perfil de comportamento, os resultados das empresas foram muito bons. Então, empresas que às vezes estavam no negativa começavam a faturar 10 vezes mais por causa dessa troca de gestão de pessoas. Porque se você for analisar bem, o problema das empresas são as pessoas. E a solução para as empresas também são as pessoas. Isso, Então sempre passa por esse fator ser humano. justamente, justamente. E hoje em dia acho que está muito presente aí também a questão da tecnologia. Não Uhum. tem como você viver sem tecnologia em momento nenhum dos processos. É. Mas sempre vai ter o ser humano por trás de tudo. O ser humano, hoje a tecnologia ela vem para agilizar os processos, para às vezes tornar uma coisa mais rápida. Só que precisa daquele olhar, sabe, da pessoa que está ali por trás, da pessoa que está monitorando. Então, às vezes, ela não vai para um operacional, sei lá, de fazer um cálculo, mas às vezes ela vai ter um sistema que ela vai conferir, entende? Então, isso, a tecnologia, eu falo, ela veio para otimizar o nosso tempo. E óbvio que tem que ter alguém ali supervisionando, senão, né, gente, vira uma bagunça. É verdade. Agora, se você tivesse assim que na tua trajetória até hoje, qual foi assim sei lá, um grande erro que você viu de produtividade que alguém cometeu, a pessoa que tem talento, mas cometeu um erro de produtividade? Como o professor falou, a minha carreira ela foi baseada muito, né, em fazer consultoria para empresas e depois eu comecei em mentorias individuais. E eu percebi, professor, que muitos empresários bem-sucedidos, depois de um tempo já trabalhando, tendo muito resultado financeiro, eles entravam em depressão. E era muito comum, assim, sabe? Às vezes as pessoas fechavam a mentoria e a gente começava a desenhar as metas e tudo mais, e a pessoa ela estava deprimida, entendeu? E aí eu falo que o principal, assim, a produtividade de fato, não é só você olhar só pro resultado, mas é aquilo que você quer ter em equilíbrio na sua vida. Porque não adianta, às vezes, você só ter um resultado financeiro, mas você destruiu seu casamento, você destruiu sua família, você destruiu a sua saúde, que é o que acontece na maioria das vezes. Porque, às vezes, para você gerar um resultado extraordinário, em algum momento você vai precisar desequilibrar, porque você vai dedicar muito tempo para isso, né? Você não vai conseguir, tipo, vou colocar ali. Tá, a gente consegue trazer algumas estratégias para que você não destrua todo o resto, mas você vai ter que ter um foco. E esse foco ele vai precisar de mais tempo, ele vai precisar de mais energia sua. E automaticamente, se você não vai monitorando ali algo que é importante para você, você destrói. Aí quando vê, você tem um império, mas você tá sozinho. Que era o que eles traziam, sabe? Essa questão. Eu tenho tudo, mas e agora? O que que eu faço? Então, eu já Não faz sentido, te né? perguntaria o seguinte: bom, você vive aqui em Miami, São Paulo, família, mentoria, como você organiza tudo isso? Porque é muita coisa, né? É muita coisa. E você também agora é mãe também. Sim, Viu? tem meu filho de 9 meses hoje. Olha aí. É, então, assim, né, como é muita coisa mesmo que a gente faz. Pois é. E o principal, assim, que a gente tem que eu olho muito é o que que é importante pra mim. Então, hoje, né, qual que é o pilar da nossa casa? Então, é Deus. Gente, não abro mão. Eu acordo, eu oro todos os dias. Com meu filho, com meu esposo, a gente vai dormir, a gente ora. Então, o que que é o principal? É Deus na nossa casa. E depois vem o quê? As obrigações que a gente tem. Vem a questão da saúde também, que eu não abro mão. Então, vou para minha academia, faço as minhas coisas. Em casa, a gente tem uma alimentação muito saudável. E a questão do trabalho, né? Então, quanto tempo, né, a gente vai dedicar para o trabalho? Então, a gente tem os dias separados ali para o trabalho, mas a gente tem os dias também para o lazer, para o descanso. Então, a gente já vai organizando a agenda de acordo com as nossas prioridades. E, óbvio, né, gente, você precisa de pessoas. Então, hoje eu tenho pessoas para me apoiar. Por exemplo, eu tô aqui, tem alguém cuidando do meu filho, tem alguém cuidando da minha casa. Então, a gente tendo pessoas para nos apoiar, fica muito mais fácil. E se eu te perguntasse assim, o que que você teve que abrir mão, que alguma coisa a gente tem que deixar para trás,
algumas coisas a gente tem que conquistar, mas você, o que que você teve que deixar de abrir, deixar ir, vamos dizer assim, para você chegar na tua melhor versão hoje? O medo, né, gente? O medo de falar em público. Eu morria de medo de falar em público. Eu era aquela aluna, assim, desde a faculdade, que ia apresentar trabalho na, na frente. Gente, ficava envergonhada, ficava toda vermelha. E aí, quando eu entendi que as pessoas de sucesso, todo mundo falava em público, eu perguntava, gente, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu preciso falar em público. E aí eu comecei a trabalhar, né? Fiz mentoria também para melhorar minha comunicação. E aí eu entendi que a comunicação hoje é a base para você, né, conquistar o sucesso, seu sucesso profissional. Olha, eu, na minha época de faculdade, eu também formei em administração, eu tinha um livro que a gente usava lá, era o livro do autor Tom Peters. Ele falava assim, o segredo do UAU. O UAU que é assim, todo dia você tem que acordar e ter aquela motivação dentro de você, como se fosse um dia novo, um projeto novo, mas é um dia normal dentro de uma semana. Mas o livro ele fala muito disso, né? E lá ele falava muito do poder de uma visão positiva do seu futuro. Isso aí influencia você planejar, enxergar um futuro bom para você lá na frente, para você conseguir desenhar isso no seu conceito de produtividade. Com certeza. Eu, além das minhas formações, eu também sou formada em coaching, em programação neurolinguística, e um dos grandes repercussor, né, do coaching é o Tony Robbins. E ele é um autor americano e ele traz muito dessa questão, sabe, do poder da positividade na sua vida. Porque, assim, a nossa mente, ela é como se fosse um filme. E você tem o poder de escolher se você quer que seja um filme ruim ou se você quer que seja um filme bom. Porque a nossa mente mente o tempo todo. Então, se eu sei desse conceito, poxa, eu estou buscando uma alta performance, eu quero ser mais produtiva, por que que eu não vou usar essa ferramenta ao meu favor? Nada te impede, nada me impede. Então, a partir desse momento que eu sei que se eu colocar uma visão, poxa, eu vou numa reunião, nossa, eu preciso fechar aquele contrato, eu preciso falar com segurança, eu preciso falar bem. Antes de sair de casa, fecha seus olhos, mentaliza dando tudo certo, você falando bem, as pessoas fechando o contrato com você, às vezes você tem que fazer uma venda. E aí você já criou aquele ensaio mental. Então, o que que acontece com a nossa mente? É como se os nossos neurônios já percorressem aquele caminho e já falassem assim: eu já conheço isso. Isso é uma coisa normal. Então, ele já se acostuma com aquela vitória e o nosso corpo, ele entende que o quê? Que aquilo já deu certo. Então, a gente usa muito um processo que é o quê? Pensamento, ele gera um sentimento, que ele gera uma ação, que ele gera um resultado. Então, se eu penso positivo, o que é que eu sinto? Eu sinto coragem, eu sinto segurança, eu sinto confiança. E o meu corpo, gente, o meu corpo ele abre, a minha voz, ela muda, ela fala com mais clareza. Então, automaticamente o meu resultado vai ser o quê? Vai ser um resultado bom. Agora, se eu acho, poxa, eu vou chegar lá, vai dar tudo errado, o cara, né, é um pé no saco, nossa, eles não gostam, é enjoado, não sei o quê. Gente, ó, Verdade. a mente já foi para uma, né, uma frequência muito baixa. O sentimento, preocupação, nervosismo, a pessoa começa a tremer, começa a gaguejar. E aí o corpo, ó, o meu corpo que tava assim, ele já começa a ficar, né, encolhido. E automaticamente, qual que vai ser o resultado, gente? Se a pessoa chega assim numa reunião ou se ela chega assim numa reunião. Então é diferente. Então, tudo isso vai influenciar no quê? No seu resultado. Então, com certeza, funciona. Inclusive, recomendo a leitura do livro O Corpo Fala, Justamente. que É, ensina. Você conhece o livro? conheço. O Corpo Fala, que ensina justamente a se comunicar através dos seus gestos. É, Tá? é. E também tem um vídeo de treinamento, né, para aquela empresa Siamar. Antigamente ela fazia muitos vídeos de treinamento, ela, não sei se não faz ainda, mas chama-se a visão, o poder da visão do futuro, alguma coisa assim, o título, né? Do Joel Atubacher. É o nome do autor que narra o vídeo, e ele fala muito o seguinte, que tem pessoas que produzem bastante, mas como não tem visão, não chega a lugar nenhum. E tem pessoas que, na verdade, sonham bastante, que sonhar também é importante, você desejar algo,
Mas se você não tiver uma ação para aquele sonho, também você não vai sair do lugar. Ou seja, não adianta só produzir e não adianta só sonhar. Você tem que ter a visão de onde você quer chegar. É, tem até uma frase que eu gosto muito que é assim: quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque é isso que você falou, a pessoa ela trabalha tanto, ela tá tão ali no operacional, que às vezes ela não sabe onde que ela vai investir, o que que ela quer comprar, ou às vezes sai gastando dinheiro e nem sabe com o quê. E aí no final das contas ela só tá fazendo, mas não tem esse objetivo, essa meta que realmente faz diferença. Que seria, na verdade, você enxergar algo para você mesmo, algo que você queira conquistar. É, e inclusive agora a gente tá no final do ano aí, né? É muito importante você ter esses objetivos, claro. Poxa, é um carro que você quer trocar, é uma viagem que você quer fazer, é um relacionamento que você quer conquistar, é um corpo que você quer emagrecer, enfim, quer ganhar massa magra, não sei. Então, tudo isso, gente, lembra sempre dessa frase: tudo que você foca expande. Na administração, o professor, né, falou que ele é formado também, a gente usa muito gestão à vista. Hum. Por que que a gestão à vista é importante? Porque o colaborador está passando lá, ele está entendendo a meta, ele lembra o tempo todo, aquilo está muito visível no campo dele. Então, o tempo todo ele está olhando para aquilo, ele está focando. Poxa, é esse que é o meu objetivo hoje, esse que é o objetivo desse mês. A gente usa muito o Canva, né? Que é uma metodologia de gestão à vista também. Então, a partir desse momento, a gente consegue sempre trazer o quê? O foco. O foco para o que é prioridade. Só que eu não entendo nem o que é foco nem prioridade se eu não pegar um papel, se eu não tirar um tempo, não fazer essa autorreflexão. Então, esse processo, ele começa com perguntas simples do porquê que eu quero aquilo, quando que eu quero aquilo, quando que eu vou começar, quando que eu vou terminar. Na administração, a gente usa muito isso, e eu levo isso muito para as minhas mentorias, que é o objetivo SMART, né? Então, o que que é o objetivo SMART? Gente, tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, se a minha meta ela tá nessas cinco classificações aqui, eu consigo ter algo palpável, né? Eu consigo realizar de fato. E aí a gente tem os resultados. Eu costumo dizer dentro da minha área, que é a parte mais financeira, educação financeira, matemática financeira, né? Se você quer começar a sair de uma situação de endividamento, a primeira coisa a fazer é pegar uma folhinha de papel, anotar tudo o que você deve, mas sem colocar valor. Porque você tem que listar tudo. Porque se você começa a colocar valor do lado, daqui a pouco você chega assim, nossa, já passou do meu orçamento. É melhor, não, vou parar com isso aqui, senão eu vou ficar maluco. Então você tem que primeiro identificar todas as suas dívidas. Tudo que você gasta, com tudo que você consome teu recurso financeiro. Senão, como é que você vai sair de uma posição ruim, uma posição melhor, se você nem sabe que está numa posição ruim? Ah, legal, interessante isso. Minha técnica é essa, anota tudo sem colocar valor. Depois você vai atrás, ver o que você pode cortar, onde você pode melhorar. E tem muitas pessoas que também focam muito no controle da despesa e esquece de focar no controle de ganhar receita. Isso também é uma questão ligada que você trata nas suas mentorias de produtividade, essas coisas todas. É porque assim, por exemplo, eu pego muitos alunos que às vezes eles estão começando um novo projeto. E esse novo projeto, ele vem com embasamento de quê? De aumentar a receita, de ganhar mais. Por exemplo, eu estou atendendo alguns médicos e às vezes a pessoa ela já faz os atendimentos ali, mas ela quer, tipo, empreender, ela quer iniciar alguma coisa dentro da área. Por quê? Porque ela quer ganhar mais dinheiro. E aí a gente começa até a desenhar esse plano de negócio para entender ali quais são as ações, aonde que tem que cortar, onde que tem que investir, qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, para, né, para a gente desenhar o projeto e realmente a pessoa ver acontecer. E o que que é importante, gente? Por que que eu falo muito de desenhar? Porque isso que o professor falou, de pegar e anotar, às vezes na cabeça da pessoa ela já fica travada. Poxa, eu tô devendo muito. Poxa, eu preciso ganhar mais dinheiro.
Mas se você não pega e não escreve, você não tem uma clareza, né, da onde começar. Por onde que eu vou começar? Então, às vezes, a pessoa lá, ela tá muito, né, ela tá muito travada. Ela tem muitas tarefas para realizar e ela se sente travada. Aí eu faço isso, coloca aí no papel. Sem a questão de quanto tempo você vai gastar e tudo mais, de prioridade, só coloca no papel. E aí, quando a pessoa coloca no papel, o cérebro dela já começa a entender que ela está fazendo algo para sair daquela paralisação. Então, ela começa de fato a ver o que que é importante, o que que de fato, às vezes ela achava que era um bicho de sete cabeças, às vezes é só fazer uma ligação. Então, a gente pegar um papel e escrever, gente, isso assim, salva muito, aumenta muito nossa produtividade para a sua procrastinação, porque te dá clareza mental de onde você está e o que que precisa ser feito. Então, isso é importante para você aumentar os seus resultados. O que eu acho que todos nós concordamos. Você não precisa ser nenhum especialista para dizer que você tem que gastar menos que você ganha. Isso é básico. Agora, como fazer isso? Esse é sempre o ponto. Da mesma forma que eu digo o seguinte: talvez a pessoa que mais entenda de emagrecimento é a pessoa que é gorda. E ela estuda bastante, só que ela, na verdade, não se autodisciplina para mudar aquela condição dela. Porque quando eu converso, eu falo isso de carteirinha, porque eu consegui emagrecer mais de 30 quilos. Muito bom. Então eu sempre soube o que eu tinha que fazer. Só que eu não fazia. Só que eu não fazia. Então eu acho que enquanto você não determinar quem é você, em que posição você está e para onde eu quero ir, você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu estou enganado. Não, E, inclusive, eu sempre falo com os meus alunos, o principal intuito, pessoal, não é você, igual você citou a questão do emagrecimento, você não tem que pensar assim, poxa, eu tenho que perder 30 quilos. Não, você tem que pensar assim, quanto que você tem que perder por dia, por mês, Ó, por semana, entende? Fica muito melhor. só colocando assim, nada contra a pessoa ser gorda, não. Estou falando assim que a pessoa quer ser magra, porque ela quer ser magra por algum motivo, então ela sabe os caminhos, só Sim, que ela não segue. Então, mas saber, eu conheço pessoas que é feliz do jeito que é sim, também, não precisa você estar vinculado a ser magro, assim, só estou dando um exemplo, que é a mesma forma de você saber quanto é que você não pode gastar mais do que você ganha. sim. Ou então que você tem que buscar novas receitas para completar. Não, e essa questão do emagrecimento, que na gestação eu engordei 18 quilos, então Nossa. eu realmente tive que aprender na prática como, né, lidar com tudo isso. E até voltando nessa questão, quando a gente tem um objetivo, seja financeiro, enfim, de um relacionamento, às vezes o objetivo da pessoa pode ser, poxa, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero, né, encontrar uma pessoa. E às vezes, gente, você tem que sempre focar no quê? No 1% todo dia, tá? O que que é esse 1% todo dia? Você já entendeu, né? Igual a gente falou aqui da questão financeira, né? Ah, a pessoa tem, você falou de aumentar a receita. Então eu preciso ganhar, né? Coloca aí, professor, um exemplo. Tipo, normalmente a pessoa quer 10 vezes, normalmente as pessoas te procuram para ter um salto extraordinário, ou, tipo, para algo assim gradativo. As pessoas me procuram muito é assim, ela tem um custo fixo e tem uma receita fixa. Todos nós temos uma receita fixa. Uhum. Até a pessoa que vende fruta na rua, ela consegue contabilizar que toda semana ela vende aquela quantidade de frutos, então ela consegue imaginar que ela tem uma receita fixa. Então, se você tem uma receita de 10 e um gasto de 8, em tese, você, né, economizaria 2, Uhum. gasto fixo. Mas e por que que a conta nunca fecha? Porque existe um negócio chamado gasto variável. É aquilo que acontece no dia a dia, é um aniversário que eu fui, uma festa que eu fui, uma roupa que eu comprei que não estava previsto, é aquilo que não estava planejado, ou seja, está fora do fixo. E o que acontece é assim, para você controlar os gastos variáveis, você tem que também gerar receita variável. Ou seja, a receita variável serve para custear os gastos variáveis. A Uhum. receita fixa serve para custear os gastos fixos. Enquanto a pessoa não entender essa mentalidade, ela nunca vai sair daquela situação.
Pois é. E os gastos variáveis, eles estão no quê? No dia a dia, Tá no dia a né? dia. Igual você falou, nos imprevistos que vão surgindo. E esse é 1% todo dia. Então, você que tem alguma meta, você que quer aumentar a sua produtividade, você tem que pensar o quê? No hoje. O que que eu vou fazer hoje para eu me tornar uma pessoa mais próspera? O que que eu vou fazer hoje para eu ser uma pessoa mais saudável, me tornar uma pessoa mais inteligente? E eu falo muito nas minhas mentorias que a gente tem que mexer na identidade da situação. Então, não é que eu quero sair das dívidas, então eu quero me tornar uma pessoa mais próspera. Não é que eu quero emagrecer, eu quero me tornar uma pessoa mais saudável. Então, quando você vai na identidade do problema, poxa, eu quero sim me tornar uma pessoa mais atraente, eu quero ser uma pessoa mais inteligente, eu quero me tornar uma pessoa mais interessante. Então, quando você olha para a identidade da situação, do que você quer se tornar, é muito mais fácil do que você só falar assim: eu quero emagrecer, eu quero pagar uma conta, eu quero sair do vermelho, eu quero pagar meu cartão de crédito. Por quê? Porque isso diz sobre quem você é. E sobre quem você é, você tem uma força muito maior. Porque não é só, enfim, só a situação. Poxa, não. Por que eu não escolhi beber um refrigerante? Porque eu quero me tornar uma pessoa mais saudável. Então não é sobre o refrigerante, é sobre quem você quer se tornar. E eu faço isso porque, gente, a minha vida, diariamente eu faço desafios pra mim. Agora eu tô fazendo jejum. Ontem eu fiz um jejum de 20 horas. E por que que eu queria fazer esse jejum de 20 horas? 20 horas. 20 horas. Por Muito quê? tempo. Muito tempo. Eu almocei 3 horas da tarde, fui comer só no outro dia, sei lá que horas. Então, assim, né, era o quê? 11 horas da manhã, por aí. 11 ao meio-dia. Aí, professor, Mas isso aí é alguma coisa assim, voltada à produtividade, à religiosidade, ou é aquele negócio de jejum intermitente? não, era voltado para minha espiritualidade. Então, por que que eu fiz o jejum? Porque eu quero me tornar uma pessoa mais conectada com Deus. Não é por causa do jejum. Então, quando eu tava lá fazendo, gente, imagina, 10 horas sem comer, Sem 12 comer horas, dia. só água, Ah, só água, Deus. só água. Então, eu tava lá, poxa, 10 horas sem comer, você começa, eu tô com fome, preciso comer alguma coisa, Você seu fez sério. a balança e o resultado? Você sabe Você... que não. Você sabe que não, eu achei que ia dar, mas não deu. Não sei se foi horário depois ou se na hora que eu comi também depois foi o mundo. Mas, Foi? mas assim, a questão, gente, quando eu tava fazendo esse jejum, eu não tava focada no jejum, eu tava focada na identidade da minha escolha, que era o quê? Eu quero estar mais próxima de Deus, porque além de tudo isso que ele falou, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu falo sobre isso também nas minhas redes sociais. Então, lá tá escrito oração e jejum para você se conectar com Deus. Eu estava só orando, eu não estava fazendo jejum. Eu comecei a ler um livro também que me incentivou e eu vi a importância, porque eu entendi o porquê daquilo, o porquê que é importante, tá vendo? Você entendeu o porquê das coisas. Por que que você tá fazendo essa escolha? Porque eu entendi que, de fato, o jejum é algo extremamente importante para eu estar mais conectada com Deus. E fora dos benefícios, gente, para a saúde, enfim, tem milhares de benefícios. Procurem aí nas redes, né, na internet. E, gente, é impressionante o quanto que você fica mais apurada, o quanto que o seu campo de visão ele aumenta, o quanto que a sua mente fica mais rápida, sabe? Então, Com a mente mais rápida. fica. Porque você não tem a alimentação, ela é muito pesada dependendo, né? Então, quando você tá no jejum, você começa a observar mais os seus pensamentos, você começa a parar e pensa, poxa, o que que eu tô falando? Será que é a forma legal de eu falar? Eu tenho uma formação, gente, muitas práticas de meditação. E uma vez eu fiz um curso, chama Vipassana. Você fica 240 horas em silêncio. Sem falar, sem olhar, porque olhar é comunicação, 240 horas sem falar nada. nada. E meditava de 4h30 da manhã até 9 horas da noite, com 3 intervalos para o café da manhã, almoço e jantar. Vou ter que mandar umas pessoas fazer esse curso É, aí, viu? Eu vou te falar. mas são os benefícios, né? Mas é isso a identidade, gente. Por que que eu fiz essas escolhas? Porque eu queria me especializar naquela área, porque agora eu quero estar mais próxima de Deus. Então, sempre pensa nisso, né? Na sua identidade. Isso faz muita diferença. Olha, são técnicas aí bem pesadas. Avançadas. Essas 20 horas de jejum já tinha me matado. E esse 240 horas de boca fechada, sem falar uma palavra, É um desafio, né? é um desafio. Mas eu acho assim, que se você ficar um final de semana assim, isolado dentro de casa, sem sair, você fica calado.
Será? Depende da pessoa. Você vai porque você está sozinho dentro da No casa. telefone, tem gente que conversa até com o armário, você nunca viu, não? Não. Fala sozinho, passa um cachorro, conversa. Isso é verdade, mas eu acho que facilita para você não falar. Se você está aí só assistindo uma Sim. série. Mas aí que tá. Quando eu fiz essa técnica, foi para, inclusive o Tony Robbins fala muito dessa prática de meditação, chama atenção plena. E o que que é a mindfulness, né, gente? Muito conhecida nos Estados Unidos também. É como se você fizesse uma musculação mental. E o que que essa musculação mental faz? Hoje a gente vai na academia, você pega lá o seu peso para você ficar forte, para você ganhar massa. Mas e o meu cérebro? Será que eu consigo exercitar o meu cérebro? Sim, através da prática de meditação de atenção plena. E esse é um dos exercícios, que é o que? O total silêncio. Prática. Prática de meditação de atenção plena. Atenção plena, Certo. o nome. E aí, quando você faz essa técnica, você tá o quê? Fazendo um exercício muscular, é muscular mesmo. Tem vários neurocientistas que mostram lá o cérebro da pessoa que medita e da pessoa que não medita. Então, o número de massa cinzenta, ele aumenta muito mais. E a massa cinzenta é o quê? A memória, a concentração, o foco. Então, você que faz esse tipo de exercício, que foi quando eu fiz esse curso, né? Era justamente para eu treinar a minha mente. E como ali você pode começar com 10 minutos, tá, gente? Não precisa ser 240 horas. É, Você pode começar com 5 minutos, 10 minutos, mas o objetivo é você focar na sua respiração. E hoje a nossa mente, ela é muito estimulada o tempo todo pelo celular, pela TV, pelas luzes. Então, quando você se coloca nesse tipo de ambiente, que é um retiro, o meu cérebro ele não tinha estímulo externo. Eu estava simplesmente o quê? Me observando. gosto de fazer uma pergunta assim que eu acho que é curiosa, não sei se vai trazer aqui um debate aqui, Sim, mas existe diferença entre a produtividade masculina e a produtividade feminina? existe. É? Existe. Quem que está ganhando aí? Olha lá, hein? Na verdade, eu acho que não é nem a questão Isso aí de é. sair ganhando, são papéis complementares e muito diferentes, tá? O homem, ele tem uma questão hormonal muito estável, assim, né? Tipo, níveis de progesterona, vários hormônios do homem, ele é mais, assim, regularizado. E a mulher, gente, ela, enfim, pela questão biológica mesmo, né, da menstruação, a gente vai um pico hormonal o tempo todo, variando, variando, variando. Então, até essa questão hormonal, ela faz com que a gente produza de formas diferentes. Então, quando você tá para menstruar, você fica um pouco mais, o quê? Né, mais cansada, você não consegue ter aquele foco, aquela atenção. Mas aí, quando você sai desse ciclo, você sai igual uma máquina. Então, se você, mulher, sabe aproveitar essas variações, você otimiza o seu corpo ao seu favor. Diferente do homem que já tem uma questão mais padronizada. Então, assim, existem, né, várias, é muito diferente, assim, a produtividade da mulher, do homem, mas vai muito no foco da pessoa. Então, hoje, se o seu foco é o seu trabalho, né, a mulher, ela tem muito essa questão da cobrança, né, tipo, dela ser a melhor, por questão social, socioeconômica, então a gente é cobrada muito mais. Então, por isso que a mulher, às vezes, ela se esforça mais ela tem essa questão de fazer mais do que o homem, porque socialmente ela é muito mais cobrada. Então ela já entrega mais, ela já faz mais, porque inconscientemente a gente já é o quê? Cobrada. Então, para eu me equivaler a um homem, eu preciso me estudar mais, eu preciso ter mais curso, eu preciso me especializar mais para equalizar no mercado de trabalho. Então, a gente tem essa questão muito da cobrança, né? Que é uma questão cultural, que antes as mulheres não trabalhavam, a gente ficava mais em casa. E agora, com essa mudança social, o que que é? A mulher foi para o mercado de trabalho, mas o homem já estava lá há muitos anos. Então, se você chegou depois, você precisa o quê? Você precisa recuperar esse tempo. E o que que é recuperar? É estudar, é correr atrás, enfim, é abrir mão, né? De, às vezes, estar na sua casa, com seus filhos e tudo mais, para a gente equiparar isso. Então, a mulher, ela tem essa questão de entregar mais do que o homem. Não, mas aí você está dizendo o seguinte, que a mulher precisa aprender mais, fazer mais coisas para poder ter a mesma condição de competir com o homem? Não, acho que não, né? Tem a mesma capacidade, não é isso? É a mesma capacidade, só que inconscientemente a mulher ela já se cobra, entendeu? Isso não é uma questão óbvio. Se você tá com um profissional aqui, Qualificado. tem a mesma qualificação, é igual. É igual. Só que, tipo assim,
pra gente chegar nesse nível de se igualar, a gente teve que quebrar muitos padrões, entendeu? Porque isso é uma questão social, não é a Rafaela que tá E falando isso, é uma assim, questão mas eu histórica, acho também que entendeu? seria assim, a mulher abrir mão de algumas coisas para entrar nesse mercado. Sim, justamente. Que também tem isso, não tem? Tem, porque antigamente a mulher ficava, né, era mais em casa, trabalhando, cuidando da casa dos filhos. Então ela não estava no mercado de trabalho. Então, como ela veio para o mercado de trabalho, ela teve que se esforçar para ela, enfim, Sim. ocupar essa posição. Mas óbvio, para ela, se você chega aqui dois profissionais com a mesma qualificação, É, não faz diferença. Mas para ela ter essa revolução social, ela teve que abrir mão de muita coisa, entendeu? E ela teve que se esforçar muito mais. é. Isso aí vai ser sempre uma É, discussão, é um tema é polêmico. polêmico, é polêmico. Eu, Mas é um fato, né, gente? É só você olhar a história da mulher no mercado de trabalho e do homem. Então, isso é um fato, assim, não é uma coisa que a gente, né, tá jogando aqui, é um fato. o que eu acho que as pessoas elas têm que ser, ter capacidade de executar tarefas o mais rápido possível, dentro de um espectro de resultado, que o mercado é competitivo. Por exemplo, o seguinte, eu vejo muitas mulheres hoje são CEO de grandes empresas, bem, não é Microsoft. É, Mulher que é CEO, mas ela deu uma entrevista que eu fiquei assustado. O que essa mulher faz, o dia dela tem 18 horas. pois Ou é. seja, e como é que é a vida dela também? Teve que abrir mão de algumas coisas. Não dá para Algumas você. não, várias. Então, porque aquela coisa, vou chegar no horário, vou fazer isso, vou treinar. Não, é tudo encaixado ali dentro de uma. E ela cobra muito o resultado dos subordinados dela. Um Sim, dia eu vi uma entrevista dela e fiquei impressionado. Ou seja, na verdade, é capacidade pura que a pessoa tem que ter para exercer a atividade. E aí, cada um que se desdobre com a sua realidade. Porque a mulher, além de tudo, ela tem a questão que você falou, as questões hormonais, a questão de ser mãe, a questão de ser esposa, a questão de certas coisas que são atividades que a mulher sempre fez e ainda continua fazendo hoje. é. E ainda continua fazendo hoje. E mesmo assim, tem que disputar esse mercado agressivo de trabalho com os homens que estão ali só para competir naquele negócio. É, é. É complicado, realmente. E assim, como você falou muito bem, a mulher, ela assume vários papéis. Então, ela não só trabalha fora, dependendo da mulher, ela trabalha fora. Ela é mãe, ela cuida da casa. Então, ela tem vários papéis que isso já gera uma autocobrança, né, nela em estar realizando aquilo. Então, por isso que como você falou que escutou essa entrevista, que ela cobra muito, mas provavelmente ela é uma mulher que se cobra muito também, por isso que ela quer isso das pessoas que estão trabalhando com ela. Normal, natural. Então, como a mulher, ela assumiu vários papéis, então isso faz com que ela se cobre cada vez mais para ter os resultados que ela almeja ter na vida dela. Então, essa coisa que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo é verdade. Uai, tem que ser, né? Porque se ela quer fazer e dar conta de tudo, ela vai ter que se desdobrar. Não, não vira nenhuma opção, né? É uma questão de necessidade. Mas aí, quando a pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo, ela não deixa de focar em uma principal, talvez. Isso Sim. aí talvez seja, na verdade, uma armadilha para a mulher, depende do que ela quer para a vida dela. Com certeza, assim, não só mulher, né, gente, mas qualquer pessoa. Então, vamos lá. Se eu não tenho foco, eu não sei aonde eu quero chegar. Todo, né, Alice nos Países das Maravilhas. Gente, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Uhum. Em- Se você não tem foco, Se você não tem foco, você pode ser homem, você pode ser mulher, que, enfim, vai ser aquela questão que a gente falou. Você vai trabalhar muito, mas você não vai ganhar dinheiro. Porque, assim, você precisa entender qual que é a sua situação atual hoje. Poxa, você está no seu trabalho, você quer o quê? Você quer subir de cargo, você quer empreender, você quer sair do seu trabalho, né, montar um negócio, ou enfim, o que que você quer? Poxa, eu quero continuar aqui, quero ter uma renda extra, beleza. E aí, como que você vai fazer essa renda extra? Você vai tirar uma porcentagem do seu salário, você vai aplicar numa conta para você juntar um dinheiro, abrir um negócio. Então, toda essa questão de você ter um foco, isso te torna o quê? Faz com que você se especialize naquilo. Poxa, o material que você precisa estudar, é o tempo que você vai se dedicar. Então, pensa, gente, que
tudo na vida é tempo, né? O tempo ele é um investimento que você faz em algo de estudo, de trabalho, de tempo de qualidade. Então, quando você traz esse investimento nos seus objetivos, você vai se tornando especialista. Tem vários livros, né, de produtividade que trazem isso, que para você, enfim, para você se tornar especialista em algo, você precisa ter mais de 10.000 horas fazendo aquilo. Então, quando você tem mais de 10.000 horas fazendo aquilo, você já entendeu, né, o que que dá certo, o que que dá errado, o que que realmente funciona, o que que não funciona. E aí você vai tendo um resultado muito melhor do que, tipo, você fazer tudo e não saber fazer nada. Então, por isso que se especializar é algo que realmente traz um retorno muito maior, porque você se tornou perito naquilo. Querido. Vamos lá. O que que você acha assim que cansa primeiro, a mente ou o corpo? O que que existe uma diferença disso aí? Ou os dois andam juntos, Não, separados? Como é que é? tá. Gente, vamos lá. O que mais cansa primeiro é a mente, tá? Tem até um estudo que fala, eles fizeram com soldados norte-americanos, que eles estavam fazendo um exercício lá na guerra, né? E eles precisavam ficar mais tanto tempo, tipo, deitado pra, enfim, né, pra ver os invasores lá. E aí eles perceberam que quando a mente fala que não dá mais, o corpo aguenta mais 20%. Então, o que mais paralisa as pessoas, primeiramente, é a nossa mente. Então, quando a sua mente fala não, o seu corpo, ele aguenta mais 20%. Então, assim, gente, por que que a gente trouxe aqui a questão da visão positiva, de você pensar lá na frente? Porque tudo isso traz o quê? Ó, lembra? Pensamento, sentimento, atitude e o resultado. Então, o nosso corpo, ele é uma resposta o quê? Da nossa mente. Então, se a minha mente está saudável, se a minha mente sabe aonde quer chegar, se a minha mente entende que aquilo não é a hora certa, tem sabedoria para fazer escolhas coerentes, né, com o que eu estou buscando para minha vida, seja para economizar, seja para ganhar mais dinheiro, seja para perder peso. Então, automaticamente, o meu corpo ele vai se alimentando dessas emoções, né? Então, gente, igual eu falei o exemplo do jejum. A minha mente tá aqui, é só um biscoito, é só isso, é só um negócio. A minha mente ela já tá aqui querendo mandar no meu corpo. Mas se eu, né, como eu tô com esse objetivo, eu já tô aqui, ó, focada nela. Então, o seu objetivo sempre tem que ser o quê? Dialogar com a sua mente. Porque a nossa mente mente o tempo todo. Então, quando você achar que você tá esgotado, né, cansado, seu corpo aguenta mais 20%. Isso é pesquisa, tá, gente? Isso não sou eu que estou falando. Então, assim, prepara sua mente antes de você começar seu dia, antes de você dormir. Olhe quais são os conteúdos que você tem consumido nas redes sociais, coisas que você tem visto na televisão, porque isso de fato vai moldar o seu perfil emocional, tá? Isso vai te trazer o quê? Uma saúde emocional para que você faça escolhas coerentes com aquilo que você quer para sua vida. Então, seria dizer assim, essa questão assim, quem quer fazer tudo não faz nada, seria algo assim, você tem que ter o tal do foco, não tem jeito. Tem. Não tem jeito, pessoal. Você quer se especializar, você quer se tornar bom, né, na sua área, não tem jeito. Quem faz tudo não faz nada. Porque é isso, porque, como eu disse para você se tornar especialista em algo, você precisa de no mínimo 10.000 horas. Imagina, se você for diluir isso, você vai fazer tudo e você nunca vai ser bom em nada. E às vezes você acha que você não tá tendo resultado, às vezes, no seu trabalho, porque às vezes você tá fazendo coisas que não são importantes, que não são prioridade e que talvez não tá no foco. Então, lembra sempre disso. O que que você quer? Eu quero subir de cargo. A escolha que você está fazendo hoje, ela te ajuda nessa decisão? Sim. Então você mantém ela. A outra escolha não te ajuda? Então, gente, descarta. Nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Então, saiba escolher as oportunidades que realmente estão coerentes com os seus objetivos, com as suas metas, para que você possa se especializar e ter aí, né, o resultado que você quer. Olha, eu sempre acho o seguinte, que as pessoas são sempre influenciáveis. As pessoas, ninguém me influencia, isso é mentira. Todo mundo é influenciado por alguma coisa, seja por uma propaganda, seja por uma pessoa amiga, não importa. Nós sempre somos produtos do meio em que vivemos. Então, escolher amizades.
é importante nesse processo de você ter produtividade? Nossa, gente, é tudo. O ambiente é tudo. As mesas que você senta vão dizer quem você é, tá, gente? Isso serve pra tudo, para os seus valores pessoais, para os seus objetivos. Vamos lá, você falou que emagreceu, né? Quantos quilos? 30? 30 quilos. Foi. Em um ano. Um ano. Ó, então foi muito Na rápido. verdade, 8 meses. Gente, então você perder 30 quilos em 8 meses é um resultado muito rápido, né? Foi. Vamos lá, você tem seus amigos lá que você sai e tudo mais. Você teve que abrir mão, assim, de alguns lugares que você frequentava pra você manter o foco na alimentação, 100%. né? Quantos restaurantes às vezes, você deixou de ir, fast food que você deixou de pedir, né? Ambientes que você, poxa, eu vou ali, mas vai ter a bebida, vai ter o álcool, vai ter aquela comida maravilhosa, e se eu for já Na era. verdade, eu fiz aquela sumida básica, apareci diferente. Ah, então ele é um exemplo vivo, gente. Foi basicamente isso aí. Larguei com tudo e fui fazer. Porque eu sempre pensei assim, poxa, eu estudei matemática, escrevi livros, fiz isso, fiz algumas coisas. Eu falei, por que que eu não consigo então focar nisso aqui também? Se eu conseguir fazer outras coisas. Porque para você escrever um livro é um ato de disciplina grande. É, Para você organizar uma palestra, o que você se prepara para dar aquela palestra é meses antes, é semanas antes. Você não chega lá com a cara e a coragem e vai dar a palestra. Parece que você chegou ali do nada e está falando. Não, você se preparou. Então, a mesma técnica que eu usava para eventos assim, para coisas dessa natureza, eu usei no meu processo que era de perder peso. E agora eu estou de novo ainda, tá? O meu negócio quer melhorar de novo. Porque a gente fica dando uma relaxada aí, a coisa começa a voltar para o que era antes. E aí você tem que melhorar. Mas isso é uma questão mesmo de saúde mesmo. é. E todo o hábito, pessoal, ele vem com que você torne ele fácil. Então, a gente tá trazendo muita alimentação aqui, né, da questão de emagrecimento, mas A luta do povo é com esse é, negócio de comida aí, doce, é, carboidrato, todo mundo. não é, é o que todo mundo fala hoje. As pessoas querem ter um corpo bonito e não adianta, né, a gente fugir desse tema porque é algo que realmente vai atingir muita gente aí. Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa, você tem que tornar um hábito fácil. O que que é o fácil? É você olhar para aquilo e, né, tipo assim, poxa, eu não tenho dificuldade para realizar. Exemplo, poxa, eu quero ir na academia, mas não tenho forças. Aí a pessoa, ela quer, tipo assim, às vezes ir numa academia longe pra caramba, sabe? Em outro lugar. Gente, vai no seu prédio, sabe? Já coloca antes de dormir, já coloca uma roupa ali pra você lembrar que você tem que ir na academia. Então, quanto mais fácil você tornar um hábito, ele vai realmente virar um hábito. Porque a questão do hábito, gente, o que que acontece? Você precisa fazer ele várias vezes para que ele se torne um hábito de fato. E eu diria assim, complementando, você tem que fazer por você. Não pode ser pelos outros. Não pode ser pelas críticas, por isso. Tem que ser alguma coisa assim que você queira fazer, porque você quer fazer, porque você precisa por você. Justamente. Somente quando você chegar nesse nível de consciência é que você vai atingir determinados objetivos, penso eu. Com Porque certeza. Gente, é aquilo que eu falei nos outros exemplos. Você tem que ir na identidade. O que que é na identidade? É você. É a sua identidade. Poxa, eu quero me tornar uma pessoa saudável. Você não pode pensar, eu quero emagrecer, eu quero me tornar uma pessoa mais saudável, eu quero me tornar uma pessoa mais bonita. Então, quando você pensa nisso e você liga os hábitos que você precisa construir, o emagrecimento é um deles, e na academia é um deles. Às vezes, fazer outras coisas é um desses hábitos. Então, para você introduzir hábitos na sua vida, você precisa deixar tudo muito fácil. O que que é, gente? Tirar as coisas ruins da geladeira, que eu acredito que o que você fez, né? Parou de ir no supermercado e comprar, às vezes, chocolate e massa daquilo e refrigerante, não sei o quê. Então, você já faz toda aquela limpeza, porque aí você não vai ter o quê? Distração. Porque quando a gente está introduzindo um hábito, qual que é a maior dificuldade? Poxa, você quer emagrecer, aí você abre lá na sua geladeira, tem refrigerante, tem Coca-Cola, aí tem as comidas, né, que você vai comer, tem a lasanha, os embutidos, e aí você vai na sua despensa, é bala, é chocolate, é biscoito. Gente, você nunca. você acredita que eu fiz aquele teste Ah, da, daquele refrigerante? Que você tem o zero e tem o que não é zero, que você põe para ferver. ah. Um dia eu inventei de fazer esse teste para ver se era verdade mesmo que fica aquele carvão no fundo da água de leite que você está fervendo.
fica, aquele carvão fica lá. Eu fico pensando, poxa, eu consumia isso. Consumia isso. Eu vi o carvão. E ainda perdi foi a panela ainda, porque estragou toda a panela de trocar. Olha só que coisa, é impressionante como você tomar um refrigerante que não é zero, te joga muita coisa dentro do teu organismo que você não percebe naquele momento, mas aquilo ali se transforma realmente em açúcar. E açúcar é o que combate o teu emagrecimento. Não tem como. É. Açúcar Pois é, tá vendo, né? Então não adianta. O negócio é cortar, vai, a gente vai pra água que é melhor. Deixa eu te perguntar o seguinte, eu vou fazer umas perguntinhas um pouquinho mais diretas para a gente já ir para o final do nosso bate-papo, que está sendo maravilhoso. Quer dizer assim, se você tivesse hoje que listasse 3 hábitos que as pessoas têm que ter para ela, na verdade, começar a ser produtiva na vida dela. Pessoal, eu vou falar de uma forma sem religião aqui, mas a meditação, tá? Por quê? Como a gente falou aqui, a primeira coisa que vai cansar ou que vai te impulsionar é a sua mente. Então você precisa nutrir a sua mente assim que você acorda o seu dia, assim que você acorda. Então a primeira coisa que você faz no seu dia precisa ser algo para sua mente, seja uma oração, seja uma meditação. Então introduzir esse hábito vai realmente te levar para o extraordinário no sentido de coisas que você quer alcançar. Então, né, cuidar da sua mente seria o primeiro hábito. O segundo hábito, gente, é você trazer a organização, sabe? Então, você ter ali planilhas, você escrever. Gente, ser organizado é algo que impulsiona seus resultados porque você começa a ter clareza do que fazer, como fazer, aonde fazer. Então, começa a escrever isso. A escrita, ela é terapêutica, a escrita, ela traz clareza. Então, coloca no papel. E o segundo hábito, gente, é cuidar da sua saúde. Então, antes do CNPJ, tem o CPF, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer atividade física, porque é o seu corpo. Não adianta você querer negligenciar isso, porque no fim das contas é o seu corpo. É o que eu falei dos empresários, às vezes, que começam a fazer mentoria comigo. A pessoa tem tudo, mas ela tá deprimida, gente. E a depressão é o quê? É um problema de saúde mental. Então, cuide da sua saúde, porque isso vai te trazer muitos resultados. E se você fosse listar assim, uma escala assim, 1, 2, 3, assim, do 3 assim, o menos importante e seguindo menos importante, ou número 1, aquele que realmente tem que ser combatido no alto, assim, seria quais são as 3 coisas assim que roubam mais tempo das pessoas hoje em dia que faz com que elas não consigam atingir seus objetivos? Ai, gente, número 1, viu? O 1 é o hype, né? O que tá no topo da lista, né? Não, começa por aqueles assim, que é o terceiro assim, na escala Tá, assim. tá, vou Quero que o começar. número 1 seja aquele que tem. Tá, então vamos começar. Vamos lá, vou pensar aqui. No 1 já sei qual é, tá? É... Tá. Vamos lá, assim. Pessoal, é porque tudo vai envolver um. É que um já, Bom, um já foi, já dominou todo o resto. então vai lá, leva do teu jeito aí. Eu tentei fazer assim, mas faz Tá. da maneira como você está acostumado a fazer. O importante é as pessoas aprenderem o que que elas não devem, o que que elas devem fugir para não perder tempo com coisas que vão atrapalhar a sua produtividade. Tá. Gente, eu vou falar um que engloba todos, tá? Que é o celular. E Porque o celular, hoje, a gente precisa da tecnologia, só que você tem que ser inteligente, você tem que ser estratégico, você tem que utilizar a tecnologia ao seu favor, tá? Porque se você não utilizar ela ao seu favor, você vai o quê? Destruir o que ela tem de benefício. Aí você vai ficar uma pessoa viciada em rede social, viciada no celular, viciada em joguinhos, viciada em aplicativos. Então, pessoal, você que quer aumentar a sua produtividade, começa a olhar o consumo de rede social do seu celular. Porque, gente, é muito fácil você pegar o seu celular hoje e entrar no WhatsApp, entrar no Instagram, entrar no TikTok, entrar em várias redes sociais. Então, você precisa o quê? Dificultar esse hábito. E como que eu dificulto isso em algo que é tão prático? Desativar a notificação do seu celular, deslogar a conta, porque, poxa, eu não vou só entrar ali e já vai logar automático. Não.
você vai ter que colocar o seu login, você vai ter que colocar a senha, então você vai ter que pensar. A maioria dos problemas que dificultam a nossa produtividade é porque são vícios automáticos. Então você. Se a pessoa deixa o celular ali no quarto e vai passar, já fica nervoso que esqueceu o celular no quarto, que está ali do lado. Então ela tá com graves problemas, viu, gente? E hoje existem até doenças que a pessoa ela tem crises de ansiedade porque o celular tá longe. Ela entende que o celular é como se fosse uma extensão do corpo. Isso já é uma doença diagnosticada e é muito usada pela psiquiatria por conta, né, enfim, dessa novidade da tecnologia. O uso do celular em excesso pode ser classificado como um vício? Com certeza, já é um vício, tá? Então, olha aí a produtividade do seu celular, tem como você colocar o tempo que você consome. Então, hoje é um dos maiores vícios que tem é o quê? Não é mais a televisão. As pessoas hoje, elas não param para ver televisão, elas param para ver o quê? O celular. Então, o celular é um vício. E por isso que muitas adolescentes, crianças, adultos têm tido tanta crise de ansiedade por conta do uso do celular. Que engloba ali, né, gente? Jogos, aplicativos, tudo. Hoje tem tudo no seu celular. Então, gente, dificulta o acesso. Só mesmo só ficar vendo um perfil que ela gostou da pessoa lá que postou alguma coisa, começa a ver todos os vídeos dela, demora um dia. É porque acontece assim, professor. Não sei se você já passou por isso. Gente, eu tô te falando isso porque eu já passei por isso. Eu vou dormir, tá? Aí eu coloquei lá uma meta que eu queria dormir cedo. Ah, eu vou só ver aqui rapidinho o negócio no celular. Gente, esse rapidinho que eu gostaria que fosse 5 minutos virou 1 hora. E aí, quando eu queria dormir, tipo, 10 horas da noite, eu tava indo dormir meia-noite, porque eu só queria ver um negócio rapidinho, O que eu entendeu? posso te dizer, no meu caso concreto, é o seguinte: se eu tivesse o WhatsApp, na época que eu fazia meus livros lá atrás, eu não teria escrito a metade. Aí, viu? Porque é muito assim, você escrever às vezes um texto que parece simples, você não consegue, porque o WhatsApp te interrompe várias vezes, Uhum. né? Antes, por exemplo, a pessoa, para você ter acesso para alguém, você não só mandava uma mensagem, sabe? Você tinha que ligar para a pessoa tinha que estar em casa. Então, a comunicação era muito difícil, isso fazia com que a concentração Não tem fosse como a maior. gente contornar isso aí, porque não dá para viver sem isso hoje, eu penso. Não, então é isso que eu falei, sabe? Você precisa ter horários definidos. Poxa, eu vou responder as pessoas em horários definidos, porque se você vai virar uma pessoa que responde o tempo todo, você não vai fazer nada, você vai viver só para responder seu WhatsApp. Então, quando a gente está falando de gestão de tempo, você precisa definir o quê? Horas que você vai entrar para mexer nas suas redes sociais. Gente, não é que você nunca mais vai poder entrar para usar o seu celular ou entrar no seu Instagram, não é isso. Mas é você definir horários, criar uma agenda mesmo. Esse horário aqui vai ser só para responder meu WhatsApp. Esse horário aqui vai ser para eu entrar no meu Instagram. Esse horário aqui vai ser para eu fazer tal coisa. Porque se você quiser fazer ali. Ah, é rapidinho. Gente, esse rapidinho não é rápido. Quando você vê, você já ficou 5 horas no seu celular. E essas 5 horas podia ser o quê? Podia ser o tempo da leitura de um livro que tá aí na sua gaveta, que tá há anos e você quer começar e você não consegue. A academia que você quer ir, você fala que não tem tempo. Perde o horário. Perde horário, sabe? Às vezes é uma coisa que você quer cuidar na sua estética, que você fala que você não tem tempo. Gente, só faz isso e vocês vão ver o quanto que vai mudar aí a gestão do seu tempo. Rafaela, papo aqui maravilhoso. Vamos aqui agora para o encerramento. Já recebi as plaquinhas ali, ó, já acabou, já acabou. Sabe o que o pessoal fica mostrando aí? As coisas. É o seguinte, ó, então para encerrar aqui, eu queria que você falasse assim, dicas para o ano que vem, para 2026, coisas que as pessoas têm que fazer já no primeiro dia do ano e que não pode deixar de fazer de jeito nenhum se elas quiserem realmente mudar de vida. Tá. Pessoal, eu vou ensinar um método rapidinho aqui pra vocês, tá? E vocês vão fazer uma lista, né, de tudo que vocês querem alcançar. Vocês vão definir 3 prioridades, tá? Não é as 10 coisas, mas o que realmente é importante, o que eu quero. E você vai pegar essas 3 coisas e vocês vão colocar no papel. O que é essa meta? É o objetivo SMART, tá, gente? Tem que ser específico. Ah, é comprar um carro, é comprar algo, é fazer uma viagem. Coloca bem específico. Você vai mensurar, tá, gente? O que que é mensurar aquilo? É o valor que você vai dar naquele investimento, quanto que você vai gastar para comprar isso, quanto que você vai gastar para fazer essa viagem. Então, você vai mensurar isso, ou mensurar em tempo, tá? Ou é mensurar em peso, mas você vai quantificar aquilo. Então, você vai especificar, você vai mensurar.
você vai ver se aquilo é uma coisa atingível. Ou seja, será que essa meta realmente é atingível para mim? Ou será que eu estou viajando na maionese? Que às vezes você está viajando na maionese. Então, se é uma coisa que você quer concluir durante um ano, você pergunta: essa meta eu consigo concluir ela em um ano? Então, é específico, mensurável, atingível, relevante. E se é algo que vai, de fato, transformar a minha vida, é algo que eu quero muito que aconteça, ou será que é só algo que eu nem sei o porquê que eu estou fazendo isso? E o temporal, o que que é? Você vai colocar quando que você vai começar e quando que você vai terminar. E é isso. É isso aí. Olha só, você falou algumas coisinhas aí, negócio de viagem, planejar isso, planejar. Eu já vou deixar o pessoal ansioso aqui, ó. Siga minhas redes sociais, sou Castelo Branco, que em breve vai ter o meu portal ativo lá e vai ter tudo isso para as pessoas planejar, organizar a viagem, organizar a compra da casa própria, um monte de coisinhas legais que a gente vai colocar lá. Então, já está sendo montado isso aí, em breve vai estar disponível. Então tem que me seguir para quando chegar a hora que eu lançar isso aí, você ser o primeiro a saber. Aí, já coloco como objetivo aí, gente, seguir o professor para vocês já terem bem específico lá, que ele com certeza vai ajudar muito vocês. E seguir a Rafaela Salgado, aqui está aparecendo a rede social dela aqui agora, ó. Tô mostrando aqui, deve estar passando aqui também no GC. Para também você aprender mais sobre esse tema que é bem interessante, é do comportamento humano. Eu adorei a entrevista, adorei te conhecer aqui também. E próximos temas aqui, vamos chamar aqui de novo. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada, Rafaela Salgado, e até o nosso próximo episódio. Ninguém te conta isso. É isso aí. Obrigada. Foi?